O DS Empresário Padrão recebe hoje o doutor Rafael e a doutora Lígia, que são do Mundo Animal, né? É um hospital veterinário que tem aqui em Suzano, que também tem uma clínica, não é? Isso. Eu gostaria que vocês falassem um pouco aí da história de vocês na profissão, né? E contassem um pouco qual que é o trabalho que é feito aqui na região com os pets. Uhum. Pode começar, doutor, ou a doutora Lígia, vocês que decidem, tá? Começa o Rafa. Tá bom, cheguei primeiro, né? Então, aqui em Suzano a gente tem ali o hospital veterinário, que é ali na Marques Figueira, que foi a primeira. E ali a gente tem os atendimentos de emergência, internação, temos as cirurgias, então mais concentrado ali. Temos a clínica do Miguel Badra, que é uma clínica que vinha muita gente de lá, então a gente tentou levar mais para próximo do pessoal para facilitar. Então também é uma clínica bem estruturada lá. Lá não é 24 horas. E agora a gente está com a novidade da clínica que vai inaugurar agora, recente, ali na 9 de julho. Estamos bastante ansiosos para isso. E que vão ter também os atendimentos que tem no Miguel Badra? Isso, exatamente. E eu gostaria de saber de vocês, como que vocês acabaram escolhendo essa profissão? Vamos contar um pouquinho da história de vocês? Eu acho que o grande personagem da minha vida na veterinária foi um cachorrinho que eu ganhei com 10 anos de um tio meu. A minha família não, lá na minha casa, na realidade, não se tinha o hábito de ter cães. E sabe-se lá Deus porque eu nasci louca por cães. E minha mãe dizia, se o cachorro entrar por uma porta, eu saio pela outra. E aí o meu tio deixou um filhote na portaria do condomínio de presente de aniversário, quando eu fiz 10 anos. E minha mãe não tinha nem como negar, né? Porque ele deixou e foi embora. Minha mãe queria matar ele. Mas a partir daquele momento, acho que parece que foi nato, né? Gostar de animais. Mas o Toby, que era um salsichinha, foi realmente quem me fez sentir que era aquilo que eu queria para minha vida. Bem cedo, né, doutora? Bem cedo, bem cedo. Tanto é que na minha família, os meus pais não acreditavam muito na veterinária. Nossa, vai fazer veterinária, até porque na época, apesar de não fazer tanto tempo assim, foi uma profissão que hoje em dia, graças a Deus, mudou e mudou radicalmente. Era uma profissão muito mais masculina, era uma profissão para homens. Principalmente por questões de lidar com grande porte, e os pets não eram... a medicina veterinária não era tão evoluída como é hoje. Então, meu pai ainda falava, você tem certeza? Vai fazer zootecnia, vai fazer outra coisa, você tem certeza que você quer veterinária? Ninguém acreditava muito, mas realmente foi o Toby que plantou a sementinha da veterinária dentro de mim. E você, doutor? Eu ganhei dela. Eu já nasci com um cachorrinho em casa. O meu pai é médico. E na turma de faculdade dele, eles pegaram um cachorrinho atropelado e levaram para casa, é o Pirata. Imagina o estado que o Pirata deve ter chegado, porque o nome veio por uma musiquinha que tinha. Eu sou o pirata da perna de pau, de olho de vidro, porque ele veio todo estrupiado. E esse Pirata já foi, eu nasci, ele já estava em casa, e aquele cachorrinho durou. Deu vários sustos na gente de velhinho, mas durou. E ali eu vi que, sempre gostei muito de animal, tinha meu pai como médico, então essa parte de saúde, de ter cuidado, eu sempre admirei dele ter conseguido cuidar e fazer o Pirata viver. E dali pra frente foi um animalzinho atrás do outro, né? E quais são os valores que vocês têm no mundo animal que, assim, acaba fazendo com que as pessoas confiem no trabalho de vocês? Lá na clínica a gente fala muito em cuidado. E o cuidado que a gente se refere é cuidado tanto da saúde do animal, cuidado e respeito ao tutor, ao proprietário do animal, o tutor hoje em dia, respeito entre a gente, respeito na equipe. Então a gente consegue fazer o cuidado de uma forma muito transparente, com a equipe junto. Então a gente pensa sempre em cuidado, prevenção e saúde. E o que é mais gratificante para vocês no atendimento? Vocês têm especialização em alguma área da medicina veterinária? Sim. Só eu falando, depois eu deixo ali. Eu formei veterinário normal, depois eu fiz a minha especialização em clínica e cirurgia. Eu tenho ultrassom e radiologia.
Mas hoje em dia, o ultrassom e a radiologia, eu não estou atuando, eu fiquei muito na parte da clínica mesmo, do atendimento clínico e cirurgião, e a parte administrativa. E você, doutora? Eu, na realidade, fiz medicina veterinária mesmo, depois eu fiz pós-graduação em clínica e cirurgia de pequenos animais. Mas hoje acaba que eu voltei um pouco a minha vida para a parte da gestão mesmo. Então, fiz o MBA de gestão e de marketing, até mesmo para conseguir entender o que é melhor, tanto, não só para o nosso paciente, mas também para o nosso cliente, que eu acho que é um diferencial nosso, que a gente tenta realmente fazer o melhor tanto pelo paciente, quanto pelo cliente que leva o seu bichinho para a gente, né? Que nos confia a vidinha daquele bichinho. E o que é mais gratificante para vocês nesse atendimento ao cliente? Primeiro, acho que é quando a gente consegue que o tutor entenda todo o tratamento, entenda que tem um caminho, ou que é difícil, ou que é fácil, mas como chegar. E é lógico que com um final feliz, quando o animal responde ao tratamento, quando é um pós-cirúrgico que deu certo. Então, é a felicidade do tutor e uma família toda, né? Que o cachorro hoje faz parte, o pet em geral, o cão, o gato, animais silvestres. É uma família feliz e a saúde e o bem-estar daquele pet, né? E vocês são empreendedores, né? Como que é empreender hoje no Brasil? Tem muitas dificuldades? Temos. Mas estão lá, firmes e persistentes. A gente gosta, né? A gente é um pouquinho doidinho, mas a gente gosta. Eu acho que... Você que fez gestão. Existem diversas dificuldades, até porque... o veterinário, ele estudou para cuidar de animais, né? E daí, quando você se depara com uma empresa, e a nossa, que a gente teve um crescimento num período de tempo razoavelmente curto, né? O crescimento maior foi no período de tempo curto. A gente não sabe lidar com várias questões tributárias, exatamente. E aí, esse é o principal desafio, não só por ser no Brasil, né? Por ser profissões completamente distintas, que a gente é veterinário, ele é veterinário, ele é comprador, ele é o administrador, ele é tudo, né? Dentro de um estabelecimento. Só que a gente se forma veterinário, essa parte administrativa, essa parte empresarial é zero, então... A gente tem que buscar, e é muita coisa que a gente vai aprendendo, tomando umas rasteiras às vezes, mas a gente gosta, vamos atrás, a gente é persistente, né? E a gente tem as dificuldades até econômicas da coisa mesmo, porque a gente tem encargos altos, nós temos tributações razoavelmente altas, e que para a gente conseguir oferecer um serviço de qualidade, nem sempre um valor baixo vai conseguir realmente... suprir as necessidades de uma questão estrutural mesmo, né? Pagamento de funcionários, a estrutura do hospital. Então, a gente enfrenta desafios para tentar fazer o mais justo, tanto para a empresa quanto para o cliente, dentro das regularidades do Brasilzão velho de guerra. Vocês acham que hoje a cultura organizacional, a pessoa que vai trabalhar com vocês, ela tem que ter a mesma cultura, porque senão dá muito choque. Sim. É importantíssimo isso? Inclusive, a gente faz treinamentos mensais com a equipe mesmo, com toda a equipe. Vem uma outra empresa que faz esse treinamento com psicólogos e que traz as visões realmente de como que a gente quer que a coisa funcione. E muitas vezes os treinamentos servem muito pra gente. Porque muitas das vezes você é condicionado a uma coisa, daqui a pouco você vai deslizando de um lado do outro, mas aí volta para a realidade com o treinamento. E isso faz com que os colaboradores do hospital entendam a forma que a gente deve trabalhar, não só a forma que a gente gosta de trabalhar, é a forma que a gente tem que trabalhar. Vamos falar um pouco do trabalho que é desenvolvido por vocês, então, em relação a atendimentos. Quais serviços são oferecidos, né, na clínica e no hospital? E hoje as pessoas dão mais importância à questão da prevenção? A gente bate muito no pé de prevenção lá na clínica, porque a gente pensa que tem que ter uma família feliz, uma qualidade de vida, tanto do animal, do pet, como da própria família. Existem doenças zoonóticas que a gente pode ter interferência de pegar tanto do animal para o ser humano para o animal. Então, tudo isso é preventivo. E aí é uma cultura mesmo. Eu sou de uma época, eu me formei em 2000,
em que a gente não fazia exame, era muito no achômetro, o que provavelmente é isso. E hoje em dia, um animal só ia assim para a clínica, para um atendimento, quando estava ruim. Hoje em dia a gente tem bastante vacina, bastante informação com relação à qualidade de ração, de alimentação, de especialidades. Então, tem muito conhecimento para a gente conseguir a prevenção. Então, a gente, inclusive na clínica, tem alguns combos de preventivo, justamente para, durante um ano, você ter algumas consultas já combinadas, as vacinas anuais combinadas. Tipo um bebê, né? Que você Exatamente. Porque precisa, e o tutor não tem obrigação de saber como trata. Eu tenho obrigação de passar esse conhecimento para eles. Então, prevenir eu acho que é o mais saudável. A gente bate bastante nessa tecla lá. E você, doutora? Eu acho que a gente... Tanto na medicina humana, a questão da prevenção hoje em dia já é um pouco mais evoluída, né? Até porque a gente tem o hábito, vou fazer o check-up anual, vou atrás de saber se está tudo bem minha glicemia, o colesterol. E na medicina veterinária isso ainda é bem raso, né? A gente não tem uma cultura de se fazer prevenção. E eu acho que a ideia realmente que a gente já faz alguns anos que a gente tem esses combos preventivos é justamente para tentar estimular as pessoas a entenderem que a ideia é prevenir doenças ou encontrá-las precocemente, para que a gente tenha realmente uma longevidade maior desse bichinho. E aí, quando a gente fala de uma longevidade maior, envolve principalmente, eu acho que a questão psicológica mesma da família, né? Sim. Porque as pessoas hoje têm o bichinho como se fosse um filho. E eu acho que se tivesse a cultura de realmente fazer assim como nós fazemos com os filhos humanos, fazer com os filhos pet, a gente teria ainda mais possibilidade de aumentar o tempinho de vida deles. Eles vivem menos do que a gente, já melhorou bastante, mas eu acho que a gente consegue ainda prolongar um pouco mais se a gente fizer a prevenção. E da qualidade naquele período que ele tá ali também. Né? Porque às vezes sobreviver não adianta, tem que estar vivendo bem, né? Saudável, né? Sim, saudável. Sim. E como garantir a saúde desse animalzinho, desse pet? Tem alguma dica? Tem gente que fala, por exemplo, cães e gatos, não dá comida caseira, não dá comida temperada. É isso mesmo? É isso mesmo. Hoje em dia, a gente tem, quando a gente fala de comida, a gente tem aquela alimentação natural. A veterinária melhorou muito, então a gente tem bastante braços na veterinária. Então a gente tem a nutrição. Então o que eu sempre recomendo, se a ideia não quero a ração, quero dar uma alimentação, procure um nutricionista, porque daí ele vai conseguir fazer um balanceamento direitinho para aquele animal comer o saudável e não comer o que a gente acha que é saudável. Mas uma boa ração também é muito importante, um ambiente saudável, um local onde ele consiga ter sol, um arejado, as vacinações em ordem, check-up anual de 3, 4 vezes no ano, quando o animal está bem, para a gente saber como que esse organismo funciona no normal, não quando está com algum agressor. Então, acho que tudo isso leva a uma longevidade, uma qualidade de vida e esse diagnóstico precoce. Eu costumo dizer que, assim, o básico de cuidar de um animal, básico, a gente tem que dar água fresca. Então, eles têm que ter a água sempre disponível e fresca. Alimentação de boa qualidade, como o Dr. Rafael falou. A gente pensa muito em, eu vou dar um petisquinho, a gente está comendo. Tem bichinho que a hora que você senta para comer, você pega o garfo, ele já entende que você vai comer e ele faz um escândalo que ele quer aquilo. Mas a gente precisa entender que a nossa alimentação pode ser muito agressiva para eles. Nossa, mas antigamente eles comiam fubá com frango, mas antigamente eles viviam muito menos. Por quê? Será que não tem interferência alimentar? Então, água fresca, boa alimentação e prevenção. Então, é onde a gente ainda peca na medicina veterinária. Prevenção envolve vacinação, a gente realmente evitar estresse, então tem relação com o bem-estar. Felinos, principalmente, o felino ele precisa de um ambiente extremamente favorável para ele. Então, não estou nem dizendo no hospital, estou dizendo em casa mesmo. Eu preciso de um ambiente enriquecido para que ele tenha
atividades. Ele não está ali interagindo com a gente durante o dia, a gente está trabalhando, mas ele consegue subir numa prateleira, brincar no arranhador. Então, tudo isso facilita com que a vidinha deles seja um pouquinho mais longa e realmente com uma qualidade de vida desejável. E como lidar com situações delicadas? Por exemplo, vocês têm que dar um diagnóstico, né, para o tutor de um pet. Como que é feito isso? E como que é isso para vocês? Vocês têm esse cuidado, né? Claro, é difícil? É difícil. Sempre. Primeiro, porque a gente, apesar de estar ali na rotina, a gente sempre sofre com um diagnóstico complicado. Eu pelo menos, eu sofro tanto pelo animal e eu sofro porque eu sei que a notícia vai chegar para um tutor que ama aquele animal e uma família, às vezes crianças. Então, é sempre difícil. Então, só que eu preciso, então eu consigo. O Rafael, pessoa, estou aqui sofrendo, mas agora eu sou o Rafael veterinário que eu tenho que dar uma satisfação, dar uma explicação e dar uma solução. Então, o diagnóstico a gente começa conversando com o tutor, vamos sentindo como é que ele está e vamos aos pouquinhos explicando o que pode ser feito, mas ao mesmo tempo ele tem que entender que sempre tem um caminho. Uhum. Nem que seja para a gente não deixar ficar muito grave ou muito complicado lá na frente. Ou mas paliativar, né? Vamos evitar minimizar o sofrimento. Minimizar exatamente. Então, temos que não posso chegar e falar, olha, isso é grave. Gente, tem isso acarreta tais coisas, tem esse tipo de tratamento, tenho aqui ou não tenho aqui, tem aonde fazer. Então, direcionar e dar esse apoio, porque é difícil. Essa humanização é importante, né? Nesse atendimento. Eu acho que falar de humanização, a humanização na saúde vem muito da medicina humana, né? Que é o atendimento humanizado. Que nada mais é do que você garantir os direitos mesmo daquele paciente. E para a medicina veterinária não é diferente. Quais são os direitos desse animal que está na minha mão? E você garantir que o cliente, o tutor, entenda que a gente está fazendo o melhor possível para aquele bichinho, né? Dando as melhores condições. E a humanização, ela envolve uma série de coisas. Envolve a questão de recursos mesmo, que hoje na veterinária, graças a Deus, a gente tem bastante recurso e a gente lá no hospital tem trazido cada vez mais a tecnologia e a evolução de diagnósticos e de possibilidades mesmo, para que a gente consiga realmente ter o melhor diagnóstico e fazer o melhor pelo bichinho e pelo paciente. Quer falar alguma coisa? Não, eu estava pensando aqui, concordando. E tem alguma evolução recente na medicina veterinária em relação ao bem-estar animal? Na realidade, mudança, assim? Mudanças não. Eu acho que só eu não entendo nem como mudança. Eu acho que, óbvio, o comportamento acaba mudando, mas eu acho que a gente está conhecendo melhor as espécies, né? Os felinos são os que mais mostram pra gente questões de bem-estar. Então, por exemplo, quando fica um felino internado, a gente tenta o mais rápido possível, assim, ele precisa ir embora o mais rápido possível daqui. Porque o estresse ambiental para o felino é um fator que vai mexer com a parte imunológica, vai fazer com que ele tenha diversas debilidades, até alterações urinárias, por conta de estar num ambiente diferente. Então, a mudança de rotina para o felino é muito ruim. Então, a gente usa muitas vezes feromônios para dar um conforto, a gente usa a técnica de contenção, que é própria para o felino para diminuir estresse. A gente tem o isolamento de felinos, até com isolamento acústico, para diminuir eles ouvirem barulho de cães, porque você imagina um felino que vive num apartamento e nunca viu um cachorro na vida. São internações diferentes lá para o cão e para o gato. Exato. Porque o gato até sentir o cheiro do cachorro estressa, então ele é todo especial ali para ele, né? Exatamente, a gente tenta minimizar o estresse. E para o canino não é diferente, ele também tem que ter a diminuição de estresse o máximo possível. Só que o cachorro, a domesticação dele tá mais evoluída, digamos assim. Ele é muito, até por questão instintiva mesmo. O cão é muito mais fácil a domesticação, né? Ele tem uma aceitação muito melhor.
O felino é muito mais instintivo. Então, ele tem mecanismos de defesa em que ele realmente fica coado, ele vai evitar usar a caixa de areia. Muitas das vezes ele não come porque ele não está em casa, porque não é o potinho dele. Qualquer mudança de rotina pode fazer com que ele tenha comportamentos assim mais radicais. E eu acho que o conhecer mais o felino vem da evolução das pessoas aceitarem, porque existia a época em que se dizia, gato é traiçoeiro, as pessoas não tinham... Tinha um preconceito com gato, coitado. Gato é um amor. E hoje em dia as pessoas conheceram essa espécie, que é uma espécie fantástica, e começaram a entender como é que eles funcionam, o que eles gostam, o que eles não gostam. É verdade que eles gostam de ficar sozinhos em casa? Gostam. Mas ao mesmo tempo gostam da Eles gente. gostam do ser É o humano. jeitinho dele, né? Eles gostam do ser humano, eles gostam Eles dos curtem a donos. casa sozinho, O canto deles, Por questão de rotina, até mesmo por questão instintiva, né? Aquele é o modo de viver dele. Então, quando você coloca um gatinho num ambiente em que tem muitos outros gatos, por exemplo, o gato é solitário, ele gosta da vidinha dele mansa, tranquila, ele gosta de passar o dia deitadinho, ele fazer o que ele quer. E aí, quando você coloca num ambiente em que é muito agitado, muito diferente do que o instinto dele entende, muitas das vezes você acredita que ele é feliz e não é. Nós tivemos na pandemia, que para mim foi emblemático, chegavam tutores dizendo, doutor, ele está fazendo xixi, coisa que ele nunca fez na vida. Ele faz xixi no sapato, ele está fazendo xixi em mim. Por quê? Porque aquilo era um estresse. Pensa, o tutor saía todo dia para trabalhar e voltava à noite. Roubaram a casa dele? Como assim? Daqui a pouco ele pensou, o que eu vou fazer para esse ser humano sair de casa? Eu vou fazer xixi nele. Então, ele teve um nível de estresse bastante exacerbado pela mudança de rotina e o excesso do ser humano em casa. Mas eles amam os donos, só que eles não gostam de mudança de rotina. Mas eles gostam de carinho? Gostam, mas muito. assim, gostam no horarinho deles, né? É a diferença Eles do gato pro escolhem. cachorro. O cachorro, se você... A hora que você estiver disposto, Se ele olhou vai pra ele, estar ele já mais tá do lá, que né? disposto. O felino, por que muita gente fala, o felino não gosta do homem, o felino é traiçoeiro, o gato não gosta de gente? Porque ele não aceita, como o cão, eu vou pegar no colo, porque eu quero pegar ele no colo. Aí você pega o cachorro no colo, o cachorro fica feliz da vida. O gato, se ele não quiser, ele vai pular 200 vezes. E você está insistindo. Ele tem um gênio forte. Exatamente. Mas é uma espécie extraordinária, assim. Que eu brinco que não gosta de gato quem não convive com eles. Exatamente. Porque eles são fantásticos. Legal. E o que vocês acham? Quais conselhos vocês dariam para quem pensa em adotar tanto um gato quanto um cachorro? Você adotou para a vida toda, né? Então, e tem gente que acaba não pensando dessa forma. Então, qual que é o melhor conselho? Assim? Eu acho que o principal é a pessoa entender isso que você já falou, inclusive. Esse animal, ele não é um brinquedinho. Não é descartável. Não é um presente de Natal que acabou. Tudo bem que deu certo com a Lígia, né? Ela ganhou lá o cachorrinho no comecinho e olha o que ela... E deu certo. Deu certo. Deu certo. Mas provavelmente o seu tio tinha um plano B. Mas tem que lembrar que, assim, um cachorro vai viver tantos anos, o gato também, um passarinho, um hamster, um coelho. Então, e aí saber a sua rotina, as suas características são para um cachorro? São para um gato? É melhor ter um peixe, um passarinho? Porque você tem... Acho que... Você sabe que eu tenho, a gente aparece, ele vem pra... então tinha tem uns Ele casos pensa, com o peixe. chegou a comida? Nada, eu tinha um que eu fazia carinho, mas deixa para uma outra. Mas então vê se você tem tempo para brincar, se você vai ter uma longevidade para acompanhar, qual é a raça. Você vai... Tem que analisar vários detalhes. Ele é pequeno, grande, você vai caminhar com ele, não vai. Você tem condições de uma ração boa, de veterinário, de antipulga. Então, tudo que ele precisa. Então, isso é sempre bom avaliar antes de tomar a decisão. Se é um cão que você vai querer, se é um gato. Então, aí vai viver dentro de casa, vai viver em apartamentos, vai viver no quintal. Exato. Eu na realidade, estou com uma experiência recente da doação. Eu adotei uma cadelinha do Rio Grande do Sul. Olha. E assim, eu já tinha na minha mentalidade de que ela está vindo, eu não conheço, né? Eu encontrei com ela lá, mas não conhecia o comportamento dela.
E ela não me conhece, ela não conhece a minha casa. Então, primeiro, quando a gente pensa em adotar, a gente tem que pensar o que esse bichinho traz com ele. Porque eu acho que é um dos principais fatores que o ser humano tem que se adaptar quando a gente pensa em adotar. O que ele traz com ele? A minha, no caso, ela é extremamente medrosa. Então, ela tem uma certa agressividade com outros seres humanos por conta do medo. E tanto é que meu marido, até hoje, ela briga com ele todos os dias de manhã. Comigo, ela tem uma devoção, porque ela entendeu que eu sou a dona, eu que resolvi a vida dela. Mas com outras pessoas, não. Com os outros cachorros, ela se dá super bem, mas ela tem medo de outras pessoas. Talvez ela já tenha sido maltratada. Exatamente. Ela sofreu tudo lá, né? Ela passou por todas as questões da enchente, mas quando eu me encontrei com ela lá, ela já era muito medrosa. Você foi fazer serviço voluntário? Fui. Ah, depois conta pra gente. Tá. E, inclusive, quando eu fui, o fator de trazê-la, de adotá-la, foi exatamente ela ser medrosa. Porque na minha cabeça, quem é que vai querer uma cadelinha velha, médio para grande porte, que não sai de dentro de uma casinha, morre de medo de todo mundo? Então, e isso eu tô falando da minha, mas pode ser que o cachorrinho que vem para você é o cachorrinho que faz uma bagunça e destrói tudo. É o cachorrinho que ele não gosta de criança, ele não gosta do teu filho. Então, acho que a gente tem que perceber se a gente está disposto realmente a entender tudo o que aquele bichinho pode trazer com ele. Porque é muito simples a gente pensar, não tá dando, ele não gosta do meu filho, devolve. E ele vai ser um membro da família. Exatamente. Meu marido, ela briga com ele todos os dias, não tá dando, vou devolver. Gente, o trauma para eles de sair daquele novo ambiente, que ele tentou se acostumar, porque ela já tá razoavelmente adaptada, ainda com as limitações dela. Mas ela novamente volta para um local que ela não conhece, para depois ir para uma outra família que ela não conhece. Então, o que gera, o estresse que gera nesse animal e os traumas, ele só vai armazenando traumas quando a gente tem a decisão da devolução. Eles não, como foi dito, eles não são descartáveis. A partir do momento que a gente pensa em adotar, é entender que eu vou aceitá-lo e trabalhar da melhor forma possível para que ele se enquadre na minha rotina e eu me enquadre na rotina dele. Um bom bem-estar, né? Exatamente. Porque a adoção é exatamente isso. É você pegar um bichinho que precisa de uma família e introduzi-lo dentro da tua. E pensar também que nenhum animal... muitas das vezes você pega um filhote, a gente não tem como montar um bichinho. Eu quero que ele seja pequeno, que ele seja bonzinho, que ele seja isso, que ele faça cocô no lugar certo. A gente não tem como montar um bichinho do jeito que nós gostaríamos. A gente tem que entender que eles são daquela forma e que a gente vai amar eles, mesmo eles fazendo coisa errada de vez em quando, fazendo bagunça, brigando com o marido e assim vai. Fala pra gente, então, como que foi, o que você tirou de lição desse voluntariado que você prestou lá no Rio Grande do Sul? Eu acho que uma das lições foi que os pets ainda não são vistos, os direitos deles ainda não são reconhecidos e de fato, assim, né? Porque existem leis hoje em dia, existem até recursos públicos hoje em dia, mas a gente vê que na calamidade realmente eles vão ficar por último sempre. A questão de bem-estar e de perspectiva foi de você olhar e você falar, meu Deus do céu, não vai dar certo. Se eu chegar num local em que tinha 2.500, 3.000 animais, você fala, como é que sobrevive? Esses bichinhos não vão conseguir. O voluntariado foi o que, de fato, fez a coisa funcionar. A gente entende que o recurso público, até o poder público na questão da calamidade, que foi realmente, existiu serviços prioritários, mas no meu entendimento, o cuidado animal ficou muito para trás de qualquer outra coisa. E, na realidade, foi o voluntariado que fez a coisa funcionar. Então, pessoas que se voluntariaram, que foram com recurso próprio, que pagaram do próprio bolso para que conseguisse destinar o máximo de animais possíveis, tanto para adoção quanto para voltar para os seus tutores. E ainda assim, a gente entende que falta muito para eles. Muito mesmo.
ainda mais em meio a uma comoção nível Brasil, com certeza, talvez até nível mundial, chegaram recursos, mas o destinamento do recurso também eles não tiveram prioridade. Então foi algo que, assim, e até entendo que hoje, e talvez seja algo de todo mundo pensar, esses animais que foram resgatados, muitos eram de rua, e eles foram resgatados, porque senão eles morreriam afogados. E aí eles foram destinados para galpões, em que a gente tentou fazer o melhor possível, mas e agora? Nenhuma prefeitura recolhe todos os animais de rua. Algumas cidades do Rio Grande do Sul tiveram que recolher. Na realidade, não foi nem a prefeitura, foram os próprios voluntários. E o que faz com eles agora? Então, falta, eu acho que, educação com relação ao cuidado do pet, a questão de estimular castrações, diminuir o número de cachorros e gatos errantes, né, animais de rua. Eu acho que falta muito ainda para a gente alcançar níveis que em outros países existem. E torcer para que a coisa comece a fluir e talvez a tragédia do Rio Grande do Sul venha como lição aí para a gente entender. Né? O futuro. Tá bom, gente. Olha, eu agradeço a presença de vocês aqui. O DS Empresário Padrão agradece o Mundo Animal, né? Desejamos para vocês todo sucesso com os pets. Vieram os 2 outros sócios de vocês pela manhã, né? O Dr. Alexandre e o Dr. Rodrigo. E agora vocês aqui. E a gente fica por aqui. Se vocês quiserem deixar um recado aí para as pessoas, para que elas cuidem direitinho dos seus pets, fiquem à vontade. Queria agradecer o pessoal do Diário. Foi um prazer estar aqui. E realmente, a gente pensar no animal com respeito, pensar no animal com todo o amor que a gente tem. Quem tem, eu entendo quem talvez não tenha tanto amor, mas quem tem, conseguir dedicar e cuidar, porque a gente tem que pensar no antes para não pegar nada mais grave lá na frente. Então, precaução, vacinação, cuidados. A gente tem as unidades que a gente fica à disposição para tirar dúvida. Lembrando que às vezes é uma dúvida simples para mim, mas que pode fazer a diferença para aquela família, para aquele animal. Então, não tenham vergonha de ligar, perguntar. A gente tem o do centro, tem a do 9 de julho, que, se Deus quiser, semana que vem estamos com ela aberta. Deixa as e a redes do sociais Badra também pra gente. Mundo Animal SUS e Mundo Animal SUS 2. Você, doutora, quer deixar um recado? Eu acho que para todo mundo, eu acho que não só para quem tem pet, é entender que eles sentem basicamente o que nós sentimos. Eles só não sabem falar. Então, eu acho que é o principal, quando a gente olha um bichinho que está doente, a gente entender que ele sente dor, ele está realmente necessitando de cuidados, mas ele não sabe pedir. Eu acho que acho que todo mundo deveria entender, olhar na rua e ver um bichinho que está com fome, com sede. A empatia, eu acho que ela pode ser levada não só interpessoal, ela pode ser levada para interespécies. A gente pode sentir empatia de se colocar no lugar daquele bichinho. Então, acho que para a gente conseguir ter um cuidado, e até mesmo os tutores entenderem, putz, está coçando um tantão. Nossa, e se eu tivesse coçando há uma semana, será que eu já não tinha ido no médico? Então, acho que vale a gente sempre lembrar. Obrigada, doutora Lígia. Obrigada, Obrigada doutor a vocês. Rafael.